Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de processo penal. Aula essa em que nós daremos continuidade às características do inquérito e precisamos avançar, portanto, na nossa matéria, inaugurando com você o nosso item de letra B, aqui nas características do inquérito policial. No nosso item de letra B, doutores, permita-me a colocação, nós veremos uma das características mais marcantes do inquérito e que, de fato, concretiza uma verdadeira celeuma no âmbito da nossa doutrina. Uma discussão acirrada doutrinária que, para alguns, o inquérito sequer deveria ser inquisitivo, mas para outros, a inquisitoriedade do inquérito garante uma ausência de formalidade e, portanto, uma melhor condução do inquérito policial. Por isso, eu chamo você aqui para o nosso slide e agora vamos ver mais uma característica do inquérito policial. Letra B de bola. Meus amigos, o inquérito, ele é também inquisitivo. Professor, e por que o inquérito policial ele é inquisitivo? Repare, você já estudou comigo os chamados sistemas processuais penais e, dentre eles, nós vimos um sistema chamado de sistema inquisitivo. A ideia aqui, doutores, é absolutamente semelhante. Por quê? Veja, na fase de inquérito, existe uma concentração de poder, atrelada aos nossos delegados de polícia. Então, este delegado, doutores, ele possui, repare agora, uma certa margem que nós veremos dentro da discricionariedade, uma verdadeira margem de escolha para definir os rumos de cada uma das investigações. Afinal de contas, como cada crime acontece de uma maneira, né, seja em relação àquilo que de fato se consumou ou aquilo que se planejou, o delegado ele vai ter uma certa discricionariedade na condução desse inquérito. E aí repare, como o inquérito concentra poder na figura do delegado, é o delegado quem vai conduzir da melhor forma que achar este inquérito policial. E aí veja, aqui na inquisitoriedade, nós temos duas premissas muito importantes de nos lembrarmos, né? Como na fase do inquérito não há acusação formal, o consectário lógico de não haver acusação significa dizer, ora, o inquérito policial no inquérito não há acusação. Se não há acusação, doutores, você vai se defender de quê? Fala para mim. Então é por isso que no inquérito policial, em decorrência de não haver acusação e consequentemente as partes, não há contraditório, não há que se falar em contraditório, nem mesmo em ampla defesa. Então, no inquérito policial, não há que se falar em contraditório, nem mesmo em ampla defesa, pelo menos via de regra. Pelo menos via de regra. Professor, por que via de regra? Ora, porque se no inquérito policial eu concentro poderes na mão do delegado de polícia, por outro lado, quando a lei prever hipótese de uma verdadeira antecipação da defesa, eu poderei exercitá-la até mesmo na fase de inquérito. Meu Deus, professor, mas quando que isso aconteceria, por exemplo? Vamos colocar aqui. Olha que coisa. Em havendo previsão legal da antecipação da defesa, ela poderá ser exercitada ainda na fase de inquérito. Ou seja, trata-se de uma característica do inquérito policial que acaba, por sua vez, sendo mitigada. Então, o contraditório e ampla defesa, excepcionalmente, poderá ser exercitado ainda na fase do inquérito. A doutrina, ela salienta pelo menos duas formas de exercício de defesa ainda na fase do inquérito. Quer ver? Primeira forma, é uma verdadeira forma exógena. Ou seja,
uma forma em que você vai patrocinar o contraditório e ampla defesa em processo paralelo. É o caso, por exemplo, de um habeas corpus sendo implementado na fase de inquérito. Veja, o habeas corpus ele é uma ação autônoma de impugnação e, portanto, a defesa poderá usufruir deste direito ainda na fase de inquérito. Como ele tramita em separado, a doutrina classifica esta metodologia de defesa como sendo um meio exógeno. Por outro lado, doutores, é possível também se exercitar o contraditório e a ampla defesa dentro do inquérito, em caráter excepcional. Quando que isso seria possível? Quando houver previsão legal. E aí, eu quero mostrar para você estas hipóteses. Quer ver? Primeira situação em que há um verdadeiro exercício de contraditório e ampla defesa ainda na fase do inquérito. A inovação idealizada pelo artigo 14A do Código de Processo Penal, ao lado do artigo 16 do Código de Processo Penal Militar. Olha que coisa. Professor, mas o que diz estes dispositivos? Ora, vamos devagar. De acordo com o artigo 14A, quando os membros da segurança pública listados no artigo 144 da nossa Constituição atuarem com força letal, olha que coisa. Então, um policial, durante o exercício do seu cargo, ele atua com força letal, ele mata alguém. Meus amigos, não tenha dúvida que esse policial, ele responderá na esfera civil, criminal e administrativa, na tríplice esfera de responsabilização de servidores públicos. O que o artigo 14A fez? Ora, ele falou o seguinte: poderá, neste caso, a figura do investigado antecipar a sua defesa por meio de um advogado, que deverá ser constituído dentro do prazo de 48 horas e o qual, se não houver constituição de advogado pelo próprio investigado, a Defensoria Pública preferencialmente atuará ainda na fase preliminar. Olha que novidade essa disposição. Vamos positivar, por favor, isto aqui no seu caderno. Olha que bacana, meus amigos. Aqui, quando os membros do artigo 144, e eu já vou complementar aqui, os membros do artigo 142, que são os militares, quando atuarem perante a garantia da lei e da ordem, eles poderão constituir advogado em um prazo de 48 horas da abertura dos respectivos procedimentos. E eu vou além. Professor, e se o policial, e se o militar, ele não conseguir constituir um advogado nesse prazo de 48 horas? Ora, neste caso, a Defensoria Pública preferencialmente atuará em prol desta pessoa, deste investigado. Só que a lei, ela ainda vai além. Ela fala o seguinte, olha, não havendo defensor público na circunscrição de atuação dessa pessoa, poderá ser constituído um advogado que será pago às custas da própria instituição em que este policial está de fato vinculado. Tudo bem? Então vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. A Defensoria Pública poderá ser provocada em caso de não constituição própria de advogado, também em um prazo de 48 horas, e ela atuará preferencialmente neste caso concreto. Tudo bem? Então, só para resguardarmos ainda mais a inquisitoriedade do inquérito. O inquérito, ele é inquisitório, tendo em vista que não há uma acusação formal e não havendo acusação, não há do que o investigado se defender. Tudo bem, professor, mas ali seria negligente da minha parte falar que ali não existe nenhum juízo de valor, até porque existe em havendo a concretização de um indiciamento. Então já será possível a antecipação da defesa na fase do próprio inquérito. Notadamente quando nós estivermos diante do artigo 14A. E o artigo 14A
ele vai afirmar que os policiais e, nos seus respectivos parágrafos, os militares que atuarem perante a garantia da lei e da ordem com força letal, quando matarem alguém, eles terão direito a este advogado. O advogado será patrocinado por si próprio e, se não houver, de fato, esta contratação, a Defensoria Pública, preferencialmente, deverá atuar. Tudo bem? Isto significa que o inquérito policial é inquisitivo. Vamos avançar? Além da inquisitoriedade do inquérito, eu quero também trabalhar com você o nosso item de letra C. O inquérito policial, ele é discricionário. O inquérito policial, ele é discricionário. E aí, doutores, permita-me a expressão da voz da doutrina de direito administrativo aqui na nossa matéria. Quando nós pegamos a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a sua doutrina, a professora de Pietro, ela vai afirmar que a discricionariedade corresponde a uma margem de escolha dentro da lei. Isto é discricionariedade, margem de escolha dentro da lei. Tudo bem, professor? Beleza. Como que isso se aplica ao inquérito? Vejamos. O delegado, ele tem discricionariedade na condução do inquérito. Então, você vai dizer o seguinte: o inquérito policial, ele prescinde, ele dispensa, portanto, rigor formal. O inquérito policial, ele dispensa um certo rigor formal. Por quê? Porque cada crime acontece de uma maneira. Por isso que é dado ao delegado de polícia a discricionariedade relativa à abertura do inquérito e bem como também aplicável às diligências que serão realizadas. Então vamos colocar isso aqui. O inquérito prescinde de rigor formal e, consequentemente, o delegado conduzirá o inquérito policial da maneira que achar melhor. Da maneira que achar melhor. E aí você poderia me indagar: mas meu Deus, professor, e se a vítima ou até mesmo o investigado requerer diligências ao nosso delegado de polícia? Seria este delegado de polícia obrigado a realizar essa diligência por requerimento da vítima ou ainda do investigado? A resposta é não. O delegado não está vinculado à vontade das partes. O delegado poderá, inclusive, indeferir a diligência requerida pelos envolvidos. Então vamos colocar aqui, ó. O delegado, essa discricionariedade é tão ampla que o delegado poderá indeferir requerimentos. Estes requerimentos, repare, pode ser tanto da vítima quanto do investigado. Só que, para e pensa, professor do céu, a vítima requereu uma diligência para o delegado e o delegado negou essa diligência. Seria a vítima hábil a impetrar alguma coisa, já que o seu requerimento foi indeferido? É óbvio que sim, doutores. A lei, inclusive, garante o seguinte: em havendo o indeferimento pelo delegado de polícia da realização de diligências, em havendo indeferimento, caberá recurso. Este recurso é um recurso administrativo, tá? Ele não é um recurso judicial. Caberá recurso, portanto, endereçado ao chefe de polícia. Isso, muitas vezes, quando você lembra do Código de Processo Penal, fica um tanto quanto abstrato na sua mente, né? Porra, professor, quem que é essa figura conhecida como chefe de polícia? Doutores, qualquer autoridade que tenha hierarquia em cima do delegado que indeferiu. Pode ser o secretário de Segurança Pública,
pode ser o diretor-geral da Polícia Civil, pode ser o ministro da Justiça no âmbito da Polícia Federal, pode ser qualquer autoridade que seja superior a este delegado. Então veja, a discricionariedade do delegado, ela atinge tanto a abertura do inquérito quanto a realização de diligências. Em havendo negativa, caberá recurso administrativo, leia-se bem, ao chefe de polícia. Só que, doutores, como toda boa característica do inquérito, há exceções. Há situações que não há, de fato, discricionariedade aplicável ao delegado. Ele deverá agir. E quais são estas situações? Vem comigo. Olha só, não há que se falar em discricionariedade em algumas situações bastante peculiares. Então anote aí, ó. Não há discricionariedade em pelo menos 2 pontos aqui da nossa matéria. Primeiro deles, os moldes do artigo 158 do Código de Processo Penal. Estamos falando das infrações que deixam vestígios. Das infrações que deixam vestígios, chamados também de crimes não transeuntes. Infrações que deixam vestígios, chamados também de infrações não transeuntes, são infrações que, ao deixar vestígios, vincula a realização do exame de corpo de delito. Nos moldes do artigo 158, quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto, ele é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, repare na primeira exceção. Não há discricionariedade do delegado na realização ou não de perícia em infrações que deixam vestígios. Por quê, professor? Por conta de um mandamento legal. A lei fala, ora, deixou vestígio, tem que ter exame de corpo de delito. Na prática, perícia. Neste primeiro ponto, não há discricionariedade do delegado. Agora avança. Existe uma segunda previsão, mais precisamente descrita no artigo 13 do Código de Processo Penal, lá no inciso 2, nós temos aquela hipótese de requisição deflagrada pelo Ministério Público ou pelo juiz. Aqui, doutores, não cabe margem de escolha aos nossos delegados. Lembrando que salienta o artigo 13 um mandamento. E aí, você quando pensa na requisição do juiz ou do MP, você sabe que requisição é sinônimo de ordem. Só que, doutores, por favor, preste atenção. Esta ordem, ela não decorre de um vínculo hierárquico. Esta ordem decorre de um mandamento legal, até porque não existe hierarquia entre delegado, membros do MP e juízes. Então a lei, o Código de Processo Penal determina, quando o juiz ou o MP requisita, o delegado deverá cumprir. Tudo bem? Então, havendo abertura de inquérito ou realização de diligências requisitadas por promotores no âmbito dos estados, por procuradores no âmbito federal ou ainda dos nossos magistrados, seja um desembargador, um juiz de primeiro grau ou um ministro, o delegado deverá realizar a diligência ou a abertura do inquérito. E agora, o que eu vou fazer com você? Eu vou verticalizar ainda mais o nível da nossa prova. Sabe por quê? Você pode olhar para mim e perguntar o seguinte, mas meu Deus, Pedro, e se o delegado indeferir? E se o delegado se negar a realizar a diligência? Ora, meus amigos, vem para cá. Observação crucial aqui para você denotar. Caso haja, meus amigos, negativa do delegado, frente a uma requisição do MP ou do juiz, ele responde pelo crime de prevaricação. De prevaricação. Tudo bem? Responderá pelo crime de prevaricação, caso seja determinado para este delegado a abertura de um inquérito ou ainda a realização de uma diligência
a qual o delegado se nega a realizar sem motivo justo. Claro, se a diligência for ilícita, por óbvio, o delegado deve negar. Uma interceptação telefônica, por exemplo, sem autorização judicial, o delegado deve negar, porque se trata de uma diligência ilícita. Tudo bem? Agora, se a diligência for lícita, não pode o delegado de polícia negá-la. Tudo bem? Beleza. Olha quantas coisas bacanas nós conseguimos conversar aqui com vocês. E com isso, doutores, eu fecho mais 2 características do inquérito policial e, na sequência, vamos ainda nos debruçar em algumas características a mais. Valeu!